Malta, um arquipélago no meio do mar Mediterrâneo. Em 1985, o pediatra maltês Dr. Anton Mood recebeu uma ligação frenética de seu funcionário. Eles estavam trabalhando em um pedaço de terra para a construção de sua nova clínica médica. Inicialmente, o Dr. Mood pensou que o contratante precisava de mais equipamentos, um problema comum, dada sua localização remota a 90 quilômetros da costa italiana. No entanto, o tom do homem era diferente. Ele estava preocupado e assustado. O Dr. Mood temeu que alguém pudesse ter se machucado e pediu ao funcionário que explicasse. O homem descreveu uma descoberta surpreendente. Enquanto cavavam, os trabalhadores descobriram ossos humanos. Isso não era totalmente incomum, já que Malta é rica em restos antigos. Mas o que surpreendeu a todos foi o tamanho do esqueleto. Tinha mais de 3 metros de comprimento. O Dr. Mood achou aquilo difícil de acreditar. Nenhum humano conhecido havia alcançado tal altura. Lembrando das lendas locais de gigantes, o ceticismo de Mood aumentou. No entanto, diante das evidências, ele aconselhou o homem a chamar a polícia. Essa descoberta marcou o início de uma série de eventos que desafiam nossa compreensão da história antiga de Malta. Porque a verdadeira história desse lugar começa muito antes da história registrada, em tempos tão antigos que a própria existência humana é questionada. Seus templos são um testemunho de uma civilização que era tanto avançada quanto misteriosa, uma civilização que desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu. Então, vamos juntos entender os mitos e as lendas de Malta e se eles podem ou não estarem relacionados ao que encontramos nesse local extraordinário. No final, é você quem decidirá no que acredita. A lenda de Sansuna está profundamente enraizada no folclore maltês e ela nos conta uma história. Era uma noite de inverno na ilha de Malta, muitos milhares de anos atrás. Um fazendeiro foi acordado por um som estranho e estrondoso. Parecia vento, mas era mais profundo. Sua família ainda estava dormindo. Não havia necessidade de acordá-los até que ele descobrisse o que era aquilo. O fazendeiro saiu silenciosamente pela porta baixa de sua cabana e parou na beira de seu campo de trigo. Era apenas 1 ou 2 dias após a lua nova. Tudo deveria estar escuro como breu, mas uma luz laranja assustadora cobriu o campo e tudo estava ficando mais claro. O som estava ficando mais alto. Não era o vento. Ele já tinha visto meteoros antes, mas eles eram pequenos e vinham em grupos. Era um único objeto grande abrindo caminho através do céu noturno. Então ele ficou com medo. Aquilo estava ficando maior e o pior, o objeto de fogo, o que quer que fosse, estava indo direto para a ilha. Ele queria avisar sua família, mas não teve tempo. Segundos depois, o objeto passou rugindo, deixando um rastro de fogo no céu bem acima de sua cabana, de seu campo. E então, em um vale próximo, um clarão brilhante iluminou toda a ilha e o mar além. Tão rapidamente, a escuridão retornou. A esposa do fazendeiro saiu da cabana com medo. Ele se virou para confortá-la. O que quer que tenha sido, caiu. O perigo havia passado, mas ela não estava olhando para ele. Ela estava olhando para algo além dele, na direção da queda do objeto misterioso. Quando o fazendeiro se virou, ele também viu uma figura enorme que emergia da floresta, uma silhueta escura muito mais alta que as árvores. Um gigante chamado Sansuna tinha chegado. Quando Sansuna emergiu da floresta em gozo,
Os moradores ficaram apavorados, mas apesar de seu tamanho e força avassaladores, ela ganhou a confiança deles. A enorme mulher alegava ser de uma raça de seres chamados Nephilim e prometeu protegê-los. Os fazendeiros nas ilhas estavam em constante perigo de invasores e piratas, mas agora, com a chegada de Sansuna, os malteses tinham uma poderosa guardiã. As ilhas eram abundantes com enormes pedras de calcário, algumas pesando 20 toneladas e 6 metros de altura. Para o povo de Malta, as pedras eram grandes demais para serem úteis. Há milhares de anos atrás, eles não tinham ferramentas de metal. Eles ainda não tinham descoberto a roda. Mas Sansuna foi capaz de pegar até as pedras maiores e colocá-las cuidadosamente, uma por uma. Logo, templos foram construídos. Alguns tinham paredes de 3 andares de altura. Ela construiu 30 diferentes templos megalíticos espalhados pelas ilhas. O templo mais impressionante ficava na ilha de Gozo e os fazendeiros o batizaram de Gigantia. Os templos de Gigantia datam de cerca de 3.600 a 3.200 anos antes de Cristo, anteriores a Stonehenge e às pirâmides egípcias. Eles são compostos de blocos colossais de calcário, alguns pesando mais de 20 toneladas. Segundo a sabedoria acadêmica, seus criadores ergueram os 2 templos de Gigantia durante o Neolítico, o que torna esses templos de mais de 5.500 anos as segundas estruturas religiosas artificiais mais antigas do mundo, depois de Göbekli Tepe, na atual Turquia. A entrada principal é através de um portal em forma de trilito, e o complexo é cercado por um muro perimetral que atinge até 6 metros de altura. Como essas pedras massivas foram movidas e empilhadas sem ajuda de rodas ou animais de carga? Teria essa civilização um conhecimento de engenharia que nós não conseguimos compreender? Existem vários mistérios em torno dos templos de Gigantia, especialmente no que diz respeito à sua construção. Embora várias teorias tenham sido propostas, nenhuma delas foi conclusivamente comprovada. Então, essa construção complexa alimentou os mitos, pois é difícil imaginar como os humanos pré-históricos poderiam ter transportado e erguido pedras tão enormes sem o uso de tecnologia avançada. Mesmo sem essas respostas, Sansuna tornou-se nada mais do que uma lenda local, um mito. Ninguém acreditava que esses enormes blocos de pedra foram realmente carregados por uma gigante. Ninguém acreditava em gigantes, até que encontraram os ossos. As ilhas de Malta foram ocupadas continuamente por milhares de anos. Elas são estrategicamente importantes. Estão a 96 quilômetros da Itália e a 290 do norte da África, bem no meio do mar Mediterrâneo. Os fenícios foram o primeiro império a reivindicar Malta. Depois vieram os romanos, depois os bizantinos, os árabes e os cristãos. Em 1530, Malta era governada por um nobre chamado Gianfrancesco Abela. Ele foi a primeira pessoa em muito tempo a se interessar pelos templos nas ilhas. Ele coletou artefatos e documentou edifícios antigos. A maioria estava enterrada em escombros devido a séculos de negligência. Cada pequena escavação que fazia revelava estruturas enormes. Abela não entendia como esses templos enormes poderiam ter sido construídos por antigos fazendeiros. Um dia, um trabalhador encontrou algo preso em uma rocha. E foi a partir dessa descoberta que Abela encontrou sua resposta. O trabalhador entregou-lhe um fêmur, o maior osso da perna humana. Só que esse fêmur era 2 vezes maior do que o de um humano normal. Uma pessoa com um fêmur desse tamanho teria que alcançar cerca de 3 metros de altura.
Logo, Abela teria trabalhadores por toda parte. Em 1647, ele tinha ossos suficientes para publicar um livro, chamado A Descrição de Malta. Para a sabedoria acadêmica, embora o trabalho de Abela tenha sido revolucionário para o seu tempo, ele também foi criticado por sua falta de método científico rigoroso. Eles argumentam que muitas de suas interpretações e conclusões sobre os artefatos e inscrições foram baseadas mais em conjecturas do que em evidências sólidas. A alegação de ossos gigantes estava alinhada com a mitologia e as tradições que frequentemente incluíam histórias de gigantes. Mas Abela concluiu que os templos de Malta foram realmente construídos por uma raça pré-histórica de gigantes que viveram na ilha, e transformou sua casa no primeiro museu de Malta. Ele colocou os ossos em exposição e abriu o museu ao público. Anatomistas e naturalistas que viram os grandes ossos concordaram que eles deveriam ter pertencido a gigantes. Os céticos alegaram que eram ossos de animais e não havia como saber com certeza. Então, séculos depois, escavações arqueológicas adequadas foram feitas, mas o que eles descobriram não resolveu o mistério, apenas acrescentou um pouco mais a ele. Em 1915, um fazendeiro maltês continuou batendo em grandes blocos de pedra enquanto arava seu campo. Então, entrou em contato com o Museu de Malta. O diretor, Themistocles Amit, esperava que fossem mais restos de templo, mas em vez disso, ele havia encontrado algo bem diferente: uma estátua enorme. Seu topo havia sido destruído, mas a parte inferior permaneceu com 2 pernas e pés gigantes. A estátua tinha mais de 3 metros de altura. Os trabalhadores continuaram a cavar, e o que era apenas uma estátua enterrada revelou-se algo muito mais surpreendente. A estátua estava no meio de um complexo grupo de templos megalíticos. Zammit descobriu um dos sítios arqueológicos mais significativos e impressionantes de Malta, conhecidos como os Templos de Tarsien. 4 estruturas, todas dispostas em um padrão de trevo visível apenas de cima. Os templos foram feitos de bloco de calcário e alguns têm 6 metros de altura e pesam mais de 50 toneladas. Paredes, portas e pisos feitos de pedras enormes que se encaixam perfeitamente. Ele continuou cavando e supervisionou a escavação de quase 30 sítios diferentes, todos megalíticos e todos feitos com enormes pedras calcárias empilhadas em placas bem encaixadas. A questão óbvia que atormentava Zammit era a mesma de sempre: como os fazendeiros da Idade da Pedra, em uma ilha remota, poderiam construir essas coisas? O templo escavado de Menasdra é ainda mais misterioso. Ele pode ser o calendário mais antigo do mundo. Nos equinócios, o Sol atinge o eixo principal do templo, e nos solstícios, o Sol atinge o eixo oposto. O alinhamento está quase perfeito. Parece estranho que uma cultura tão avançada, capaz de construir um sítio como esse, com tal precisão, tenha errado em alguns graus. Então, o que será que aconteceu? Nada, e isso é impressionante. Como você sabe, a Terra oscila lentamente em seu eixo e a posição das estrelas muda ao longo do tempo. Isso é chamado precessão. E houve um tempo em que o templo de Menasdra estava em perfeito alinhamento com esses eventos celestiais, há cerca de 10.200 anos antes de Cristo. Mas há cerca de 9.600 anos antes de Cristo, as camadas de gelo derreteram e uma grande inundação atingiu a Terra.
A inundação foi muito rápida e as cidades costeiras foram implacavelmente destruídas por um enorme tsunami. Seus restos mortais foram espalhados no fundo do mar, e os únicos sobreviventes humanos foram os que estavam nos terrenos mais altos. Toda a paisagem da Terra foi alterada por causa do dilúvio. O que o causou ainda está em debate. Alguns dizem que foi causado pelo impacto de um asteroide gigante, enquanto outros acreditam que foi um enorme evento solar. Assim, a teoria sugere que os antigos que construíram esse templo possuíam um profundo conhecimento dos ciclos celestiais, uma teoria que se liga a uma série de fenômenos conhecidos como Dryas recente. Poderia, então, os construtores de Menandra terem usado o templo como uma forma de marcar esse evento climático, sugerindo que talvez esses antigos malteses possuíam um conhecimento mais avançado dos ciclos terrestres e celestiais do que imaginamos? Quando Zamit estava explorando Menandra, no início de 1900, ele não sabia nada sobre asteroides ou tempestades solares, mas ele conhecia a história do grande dilúvio, o dilúvio que foi a ira de Deus destinado a destruir os Néfilim. O dilúvio, que tinha o objetivo de matar os gigantes, é mencionado no livro de Gênesis. Eles são descritos como guerreiros grandes e fortes. A Bíblia não entra em muitos detalhes além disso, mas se olharmos para alguns textos sagrados fora da Bíblia, obteremos a história completa. O livro de Enoque não está incluído na Bíblia canônica para a maioria dos judeus e cristãos, mas é uma obra importante, especialmente dentro da Igreja Ortodoxa Etíope e entre os estudiosos do judaísmo e do cristianismo primitivos. O livro conta uma história sobre as origens do mal e começa com um grupo de anjos chamados vigilantes. Deus confiou-lhes a tarefa de supervisionar a humanidade e lhes fornecer ordem e orientação. Mas, eventualmente, os anjos rebelaram-se e tomaram esposas humanas, o que era proibido. Os vigilantes foram expulsos do céu e forçados a viver no submundo. Mas seu mal permaneceu na terra, porque os vigilantes e suas esposas humanas tiveram descendentes. Esses seres híbridos eram gigantes poderosos chamados Néfilim. De acordo com o livro de Enoque, esses gigantes causaram grandes estragos e foram a razão pela qual Deus criou o dilúvio. Mas é claro que se os Néfilim fossem destruídos no dilúvio, eles teriam desaparecido muito antes dos primeiros fazendeiros de Malta estabelecerem-se na ilha. No livro dos Números, há mais uma história interessante. Moisés envia 12 espiões para explorar a terra de Canaã, e eles relatam que a terra é abundante, mas afirmam que é habitada por gigantes. Então, parece que alguns gigantes poderiam ter sobrevivido à inundação. A terra está cheia de gente guerreira, fortemente defendida. Além disso, até lá vimos alguns dos descendentes do Anak, a antiga raça de gigantes. Nós parecíamos gafanhotos ao lado deles, tão altos e fortes que eles eram. Parece que a lenda maltesa de Sansuna remonta a milhares de anos antes da Bíblia ser escrita e se alinha perfeitamente com o que é contado no livro de Enoque. Será que Sansuna era uma semideusa encalhada na ilha? Uma gigante que sobreviveu ao dilúvio e queria continuar com a sua espécie? Uma má ideia, porque não haviam outros gigantes na ilha. Ela poderia ter tomado um homem humano como companheiro? Quem sabe isso explicaria os crânios. Em 1902, a Marinha Britânica expandia sua base em Malta.
Em um desses locais, trabalhadores estavam escavando para construir um sistema de cisternas para uma nova habitação na cidade de Paola. Ao cavar, eles encontraram uma série de câmaras subterrâneas e túneis que se revelaram ser parte de um vasto complexo subterrâneo. A princípio, os trabalhadores tentaram esconder o templo. No entanto, o suficiente dele já havia sido exposto para que as pessoas começassem a se interessar. As escavações revelaram um labirinto subterrâneo de salas e câmaras funerárias. As primeiras explorações e escavações foram conduzidas de maneira informal e sem a supervisão arqueológica. Um ano mais tarde, o arqueólogo Manuel Magri foi designado para liderar uma escavação sistemática do local, que ficou conhecido como o Hipogeu de Halsafliene. Ele documentou extensivamente o local, mas infelizmente faleceu em 1907 antes de publicar seus resultados completos. Após a morte de Magri, Zammit continuou o trabalho de escavação e a pesquisa no Hipogeu. O local parecia espelhar os templos megalíticos acima do solo. Possuía paredes e portas de calcário, os mesmos pisos de ardósia, e a cantaria era precisa e massiva. Zammit e sua equipe estavam surpresos com o tamanho daquele verdadeiro mundo subterrâneo. Então, eles descobriram que estavam apenas no primeiro nível. Havia mais 2 abaixo. As câmaras foram escavadas usando métodos que mostram um nível notável de sofisticação para a época. O nível superior foi datado em 4000 a.C. e é o nível mais antigo do Hipogeu, composto por uma série de câmaras simples e túneis que serviam como local de sepultamento. O nível médio, datado de 3000 a.C., é mais complexo, com várias câmaras interconectadas, algumas das quais parecem ter sido usadas para rituais. A sala do oráculo e a sala principal estão localizadas nesse nível, sendo conhecidas por suas propriedades acústicas e arquitetônicas únicas. E no nível inferior, que é datado de 2500 a.C., o nível mais profundo e mais simples consiste em uma série de câmaras menores, que parecem ter sido escavadas mais tarde. Várias estatuetas e objetos rituais foram encontrados, incluindo a famosa estatueta da mulher adormecida, ou a adormente, uma pequena figura de terracota representando uma mulher deitada. Muitas partes foram usadas como local de sepultamento. A descoberta de ossos humanos, misturados em algumas câmaras, sugerem que as sepulturas podem ter sido reabertas várias vezes ao longo dos séculos. Embora o Hipogeu tenha sido claramente usado como um local de sepultamento, as propriedades acústicas de algumas câmaras e a presença de artefatos rituais sugerem que também pode ter sido usado para cerimônias religiosas. O local, que ficou conhecido como Sala do Oráculo, por exemplo, é famoso por suas propriedades acústicas únicas, que fazem com que o som ressoe de maneira profunda e poderosa. Um simples sussurro ali pode reverberar por todo o templo, criando uma sensação quase mágica. Testes conseguiram detectar a presença de um forte efeito de ressonância, uma frequência de ressonância dupla. Com uma voz masculina sintonizada nessas frequências, é possível estimular o fenômeno de ressonância em todo o Hipogeu. Foi detectado ainda que instrumentos de percussão podem estimular a ressonância. Testes de laboratório indicam que essas frequências têm um forte efeito na atividade cerebral humana. Portanto, a acústica especial pode ter sido intencionalmente projetada para induzir a estados alterados de consciência ou para amplificar a voz de um orador durante cerimônias. O teto é decorado com espirais e círculos de ocre avermelhado.
Esses desenhos não são apenas decorativos, eles carregam significados simbólicos profundos, possivelmente representando ciclos de vida, morte e renascimento. Então, Zamit recuperou alguns ossos que datam do período neolítico. Ele documentou cada osso que encontrou até que chegou a um grupo de crânios que não conseguia explicar. Eram 12 indivíduos diferentes, cujos crânios eram alongados. Zamit sabia que muitas culturas ao redor do mundo usavam uma espécie de atadura na cabeça para esticar seus crânios, mas aqueles eram diferentes. Os cientistas que os examinaram chegaram à conclusão de que os crânios alongados de Malta exibiam características que os distinguiam de crânios humanos típicos. Cada crânio humano tem uma costura entre os dois ossos parietais, que é chamada de sutura sagital. Quando nascemos, nossos crânios são flexíveis, o que torna mais fácil para a nossa cabeça passar na hora do parto. Assim que crescemos, as duas metades do nosso crânio se fundem, formando aquela costura. Esses crânios alongados não tinham nenhuma costura. Isso é impossível. Essa costura é uma parte fundamental do desenvolvimento humano. Então, que tipo de anomalia é essa? Talvez pensando nisso, que em 1920 a revista National Geographic tenha relatado que os primeiros habitantes de Malta eram de uma raça alienígena com crânios alongados. Lógico que para Zamit isso não passava de muita loucura. Embora nem ele conseguisse explicar os crânios, certamente ele se lembrava da lenda de Sansuna. A lenda contava que a gigante carregava pedras enormes embaixo de um braço enquanto embalava seu bebê no outro. Então, de volta aos crânios, a criança seria um híbrido, porque para uma criança nascer com um crânio totalmente formado, ela teria que ter nascido de alguém muito grande. Esses crânios deveriam pertencer aos descendentes de Sansuna, as crianças híbridas humanas. Confesso que tudo isso é uma história divertida e acrescenta à lenda, mas é apenas conjectura, porque não há provas de gigantes vivendo em Malta. Ainda assim, muitas coisas nesse lugar permanecem um completo mistério. Independente se você acredita ou não nas lendas antigas, fato é que ninguém sabe ao certo quem construiu essas estruturas. A arqueologia tradicional debateu a idade dos templos durante anos, afirmando que eles não poderiam ser mais antigos do que 2.600 anos, a Idade do Bronze. Mas a datação por carbono provou que eles eram pelo menos 1000 anos mais antigos. Lógico que não existem evidências físicas para a ideia de que o templo de Menasdra date da época do Dryas recente, mas a teoria do alinhamento solar é absolutamente verdadeira. O templo se alinha perfeitamente se tivesse sido construído entre 12 e 13 mil anos atrás. Além disso, durante anos a ciência convencional simplesmente errou a idade desses sítios. Afinal, eles foram construídos durante uma época em que os humanos não possuíam ferramentas para trabalhar a pedra com tanta precisão. Essas estruturas foram construídas antes da roda. Então, como explicar que lá estão elas? Você não poderia construir essas coisas sem engenharia e logística muito avançadas, e ninguém ainda consegue explicar como isso poderia ter sido alcançado. No caso dos ossos gigantes, os ossos gigantes que a Bella encontrou, acabou sendo provado que eram mesmo de elefantes. E sobre os crânios alongados, Zamit conhecia muito bem de anatomia. Ele formou-se em medicina pela Universidade de Malta em 1889 e sabia muito sobre anatomia, fisiologia e craniologia. Ele documentou os crânios como sendo um tipo de cabeça longa, e foi tudo o que ele disse. Como os crânios ficaram escondidos do público por anos, e isso alimentou especulações.
São de cabeça longa e pelo menos um deles parece ter sido alongado artificialmente, mas não todos. Os céticos dirão que pode ser o resultado de anomalias genéticas ou condições médicas raras que afetaram a forma do crânio. No entanto, a falta de evidências suficientes torna difícil provar também essa teoria. Algumas teorias, consideradas mais controversas, sugerem que os crânios alongados poderiam pertencer a uma raça antiga, o que também não tem suporte em evidências arqueológicas. Atualmente, muitos dos crânios alongados de Malta estão desaparecidos ou foram mal preservados. Essa falta de acesso e de documentação detalhada ainda gera todo tipo de especulações. Além disso, a falta de pesquisas recentes e estudos científicos detalhados sobre essas anomalias significa que muitas questões permanecem sem resposta. E, por isso, os crânios alongados de Malta continuam sendo outro tópico de interesse tanto para arqueólogos quanto para entusiastas de teorias alternativas. E para finalizar, ainda temos as enigmáticas marcas de carroça. Essas marcas de carroça são encontradas em várias partes das ilhas, cortando a paisagem de maneira irregular, atravessando colinas, vales e às vezes desaparecendo abruptamente em penhascos ou se estendendo até o fundo do mar. Mas o que poderia ter causado esses sulcos? Qual era o propósito dessas estranhas formações? Para responder a essas perguntas, arqueólogos e pesquisadores apresentaram várias teorias ao longo dos anos. Uma das teorias mais amplamente aceitas é que essas marcas foram feitas por veículos com rodas, como carroças ou trenós. As rodas das carroças ou as lâminas dos trenós teriam ao longo do tempo desgastado a rocha macia, criando os sulcos que vemos hoje. Apesar das várias teorias, há muitos aspectos das marcas de carroça que continuam a desafiar a compreensão. Um dos maiores mistérios é a datação dessas marcas. Sem evidências claras de quando foram feitas, é difícil dizer se alguma teoria é precisa. Alguns arqueólogos sugerem que elas datam da Idade do Bronze, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, enquanto outros acreditam que possam ser muito mais antigas, remontando ao período Neolítico ou até mesmo a uma era anterior, perdida na pré-história. Outro desafio é a natureza desordenada e caótica das marcas. Algumas delas cruzam outras em ângulos estranhos, como se tivessem sido feitas sem nenhum plano ou direção. Outras terminam abruptamente em penhascos, como se o veículo que as criou tivesse caído no mar, ou talvez simplesmente desaparecido. Há lugares onde as marcas se sobrepõem, sugerindo que foram usadas repetidamente por diferentes grupos ou culturas ao longo dos séculos. E então, há a falta de evidências diretas de ferramentas ou veículos associados às marcas de carroça. Em nenhum dos locais onde estão os sulcos são encontrados ou foram descobertos artefatos que poderiam ajudar a explicar sua criação. Não há rodas antigas, pedaços de trenós ou quaisquer outros objetos que possam ser diretamente ligados às marcas. Essa ausência de evidências físicas torna ainda mais difícil confirmar qualquer coisa sobre a sua origem. Cada teoria tem seus próprios méritos e desafios, e enquanto algumas são mais aceitas que outras, nenhuma delas conseguiu resolver completamente o enigma. O que sabemos com certeza é que as marcas de carroça são um testemunho de um tempo antigo, de pessoas que viveram e trabalharam em Malta, muito antes da nossa era. Talvez uma civilização muito mais antiga e avançada que a nossa, que possuía alguma tecnologia perdida para nós hoje, seja a melhor explicação para o que não é explicado em Malta. Portanto, Malta é um lugar rico em evidências de um mundo antigo, perdido e esquecido.
Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sou a Di e esse é o canal Turismo Sem Fronteiras. Se gostou ou quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$8 por mês você se torna um membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.